bom dia! Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Leandro, para quem não me conhece, e vamos dar continuidade à série Você Não Está Tão Longe Assim. A nossa série está sendo baseada nas histórias de Cristo, Jesus Cristo, contada por Simão Pedro. Se você não sabe, o apóstolo Pedro é um dos discípulos mais famosos de Jesus. Ele andou com Jesus durante 3 anos no seu ministério terreno, e agora Pedro narra as suas histórias, tudo aquilo que ele viveu com Jesus, ele narra para o seu companheiro de viagem, João Marcos. E Pedro conta essas histórias por 30 anos. E nesse momento que a gente está lendo aqui esses relatos de Marcos, Pedro ele está por volta de 50 anos mais ou menos, e ele está preso em Roma de Nero. Pedro não sabe, mas ele não vai sair vivo daquela cidade. A narrativa de Pedro para João Marcos chega a nós hoje através do Evangelho de Marcos, o segundo livro do Novo Testamento. Fazendo meio que um resumo aqui, na semana passada vimos que ninguém está longe de Deus e do seu reino, porque as boas novas de Deus foi anunciada por Jesus. Vimos que Jesus veio para inverter a ordem das coisas do mundo, porque ele era um rei diferente, introduzindo um reino diferente, uma visão do mundo diferente. E vimos que as boas novas ditas por Jesus era viver de uma forma que impactasse as pessoas, porque Deus estava perto. Então vamos continuar a ouvir os relatos de Pedro a Marcos. E o nosso tema de hoje é: qual é o significado de fé? Qual é a fé que agrada a Deus? Qual é o tipo de fé que nos aproxima de Deus? E vamos estudar hoje, e eu e você vamos ter o entendimento de que nós não estamos tão longe assim de Deus e do seu reino. Então venha comigo e vamos ouvir essas narrativas de Pedro. Me acompanhe. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos. Então aqui Pedro nos diz, em sua narrativa, que Jesus e seus discípulos percorreram por toda a Galileia. E eles estavam pregando, Jesus pregando as boas novas nas sinagogas, expulsando demônios, e aí de repente na sua viagem aparece um leproso, e esse leproso se aproxima de Jesus. Não sei se você tem esse entendimento, mas nos tempos antigos, lepra não era diagnosticada como é hoje, Hoje temos aparelhos, exames médicos, enfim, uma série de coisas que pode facilitar. Mas nessa época que Pedro está nos narrando essa história, as pessoas, ao ver a pele com lepra, eles já separavam as pessoas. Colocavam junto com outras pessoas que tinham a mesma doença. Autoridades da época faziam isso. As isolavam da sociedade por meio de contaminação, por discriminação, e até que elas ficassem limpas novamente, elas não voltavam para a sociedade. Na verdade, com essa atitude, as pessoas eram impedidas de viver. Na verdade, elas não tinham propósitos, não sonhavam mais com nada, tinha acabado tudo. A vida só passava dia após dia e elas ali isoladas. Essas pessoas elas foram incapazes de morrer, porque a lepra na época não matava, mas essas pessoas eram incapazes de participar da vida. Eles assistiam o mundo ao seu redor, mas não podiam participar. Eles viam seus filhos crescer de longe, porque eles não podiam se aproximar de ninguém. Eles assistiam seu ex-marido ou sua ex-esposa, viam eles criando seus filhos e os filhos de outras pessoas. Eles viam as pessoas prosperarem, eles viam o mundo mudar, mas não eram convidados a participar dessas coisas. E lembrando que logo após esse diagnóstico da lepra, ninguém mais podia tocar naquelas pessoas. Deixando essa história um pouco de lado, chamando você para uma reflexão, talvez alguns de nós estejam assim hoje, sem a doença da lepra, mas podemos estar sendo impedidos de viver aquilo que Deus estabeleceu para a gente viver. Podemos estar presos a uma doença, não a lepra, mas a doença chamada pecado, que nos impede de viver, que nos impede de sentir paz em nosso coração, que nos impede de sentir o amor de Deus por nós. E podemos estar assim, vendo as coisas acontecendo no mundo,
vendo as coisas acontecendo com os nossos filhos, esposa, esposo, pai, mãe, família, amigos, e nos sentimos leprosos. Nos sentimos afastados, distantes, e nos sentimos doentes, sem forças. E podemos nos sentir impotentes. Se você está se sentindo assim como um leproso, não fisicamente, mas um leproso espiritualmente, venha comigo e vamos seguir os passos desse leproso. Nós podemos aprender muitas coisas. Pedro nos diz que esse leproso foi até Jesus e ele cai de joelhos e ele implora a ele. E Pedro relata isso a Marcos porque é muito importante. O texto nos fala: se quiseres, podes purificar-me. Essas são as palavras do leproso a Jesus. Se quiseres, podes purificar-me. Esse homem está afirmando que Jesus podia trazer a cura da sua lepra. E apesar do que você pode ter ouvido sobre fé, cristianismo, religião, não sei o que você ouviu, você precisa saber de uma coisa. A fé que este leproso expressou é a fé perfeita. É a fé que agrada a Deus. É a fé que aproxima o ser humano de Deus. A fé perfeita é esta, confiante que Jesus pode, esperando que Jesus o faça, esperançoso de que Ele o fará. Esse leproso disse para Jesus: eu acredito que você pode limpar a minha lepra. Eu não sei se você vai, Jesus. Eu não sei se você quer isso, mas assim, eu sei que você pode. Esta é a fé perfeita. E olha a reação de Jesus, é chocante. Me acompanhe. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão. A palavra cheio de compaixão aqui, no original grego, tem outro significado. A palavra correta não é cheio de compaixão. A palavra correta é que Jesus ficou indignado, Jesus ficou zangado, vamos dizer assim. Na verdade, havia muita emoção nessa cena. Jesus estava indignado e zangado, não era com o leproso. Ele não estava indignado com o leproso. Ele estava indignado com toda aquela situação. Indignado e zangado com a doença, porque a doença fere o homem. A doença mata o homem. A doença não fazia parte original nos planos de Deus. Indignado e zangado com toda aquela situação, porque por causa do ritual religioso e com o tabu social de menosprezar as pessoas, de deixar as pessoas de lado porque elas estavam doentes. Mas Jesus sabia que aquele leproso era a imagem e semelhança de Deus. Indignado e zangado porque tudo isso que eu falei era o pecado na vida daquela sociedade. E não é muito diferente na nossa sociedade hoje. Jesus ficou indignado e zangado porque essas coisas não deveriam existir. Isso não deveria ser assim. E Pedro continua. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Eu quero que você empreste a sua mente para mim agora e vamos tentar entrar na mente de Pedro, nesse exato momento, lembrando que Pedro era um judeu. Então, eu creio que Pedro, nesse momento, pensou: Jesus, não toca nele. Não faça isso, porque se o Senhor tocar em um homem com lepra, o Senhor vai estar cerimonialmente impuro. E nós já sabemos, Jesus, que quando a gente se torna impuro, o que a gente deve fazer? A gente deve ir lá para o templo. E lembrando que Jesus estava com Pedro em Cafarnaum. Então, era uma viagem de 6, 7 dias. Então, Jesus tocando nesse leproso, ele deveria ir ao templo se purificar. E eu creio que Pedro pensa: olha, faça qualquer coisa para esse homem, dê uma ordem, fala com ele, mas não toca nele, porque a gente já sabe o que vai precisar fazer. E Pedro relata a Marcos que Jesus tocou. Jesus tocou na pele daquele homem, pois aquela pele suja,
com sangue ou com outras coisas, eu não vou nem mencionar aqui, mas Jesus tocou naquele homem. E sabe por que isso é grande, isso é maravilhoso, isso é espetacular? Porque Jesus não ficou limitado pelas leis de pureza da época. Jesus escolheu atender às necessidades, enquanto ignora o ritual religioso e o politicamente correto da época. Jesus ignora, ele toca no leproso. E Pedro segue, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência. Olhe, não conte a ninguém. Não sei se você já leu essa história em outros evangelhos, mas nos outros evangelhos fala que esse leproso estava espalhando para todo mundo. Mas sabe, o ponto principal de Pedro não é esse. Pedro quer destacar uma parte da história. E essa parte nós vamos entrar agora. Me acompanhe. Mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Pedro fala que Jesus disse para o homem: olha, eu curei você, está ok, agora você precisa ir se mostrar ao sacerdote. Quer dizer, você precisa ir lá em Jerusalém, você precisa ir lá no templo, se purificar e fazer o sacrifício que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Não sei se você tem essa ciência, mas de acordo com o Antigo Testamento, a antiga lei, Moisés ordenou que se alguém que tivesse lepra e que por algum motivo fosse curado, e se quisesse retornar à sociedade, se quisesse ter sua vida normal, vamos dizer assim, ela teria que sair da sua região, ir até Jerusalém, onde ficava o templo, e ela tinha que, lembrando que eles estavam em Cafarnaum, 6, 7 dias de viagem até chegar ao templo. E aí Moisés fala que a pessoa tinha que ir até o templo, encontrar um sacerdote, se apresentar a ele, e esse sacerdote ele iria verificar se a pele estava realmente limpa. Se sim, ele daria um atestado de saúde e uma permissão para que essa pessoa pudesse voltar à sociedade. Só que tem uma parte na lei de Moisés, que está lá em Levítico 5, que quem tocasse também em algo impuro deveria fazer a mesma coisa. Deveria ir até o templo e deveria se purificar. Só que aqui que está o ponto interessante. Jesus rompe com Moisés. Porque Jesus, ele toca no homem leproso, mas Jesus não vai ao templo. Jesus, ele pede para o leproso ir. Mas não há relatos na Bíblia que Jesus foi ao templo se purificar por ter tocado no leproso. Então, não perca isso. Esse foi um momento de transição. E Pedro, em seus relatos para Marcos, quer que a gente saiba disso, porque é importante. Foi um momento de transição. O Antigo Testamento, o Velho Testamento, foi lentamente saindo. É por isso que ler os evangelhos, às vezes, pode ser confuso para nós. As coisas estavam mudando lentamente. O Velho Testamento estava saindo de cena. O reino de Deus estava perto de todos. Por quê? Porque o rei tinha chegado e algo novo estava se estabelecendo no planeta Terra. Trazendo você agora aqui para esse tempo nosso aqui, deixando um pouco de lado a história de Pedro, quero trazer você para uma reflexão. Se você quer fazer parte desse reino, se você quer que esse rei direcione a sua vida, se você quer colocar as boas novas na sua vida hoje, porque vimos na semana passada que o tempo é chegado. É hoje, é agora, não é amanhã. Você vai passar por um momento de transição como esse. Jesus vai estabelecer coisas novas em sua vida. Coisas velhas vão precisar sair de você. As coisas velhas vão precisar morrer em você. Eu não sei o que pode ser essas coisas velhas em sua vida. Nesse contexto que nós estamos vendo aqui,
Jesus estava retirando o Antigo Testamento, o Velho Testamento, porque homens estavam usando a lei de Deus de uma forma errada, interpretando de uma forma errada. Homens estavam usando a lei de Deus para se beneficiarem. Usavam as leis de Deus não para trazer paz às pessoas, amor e verdade, mas sim estavam colocando um jugo sobre elas. Um peso, em vez de aproximar as pessoas de Deus, eles estavam afastando as pessoas. Porque a lei de Deus nunca foi um peso, mas sim uma carta de amor e uma carta para nos proteger. Jesus faz essa transição do Velho Testamento para o Novo Testamento com a nova ideia, justamente porque ele estava introduzindo um novo reino, uma nova visão, uma nova forma de ver o mundo, uma nova forma de viver a vida. Sabe de uma coisa? Se você quer fazer parte desse reino, você precisa entender uma coisa que eu vou te falar agora. Tudo que estiver de velho na sua vida, que faz você não olhar para Deus como Ele é de fato. Tudo que estiver de velho na sua vida, que faz você não entender a preciosidade que é o reino. Tudo que estiver de velho na sua vida, que faz você não entender quem realmente você é e que você necessita de Deus o tempo todo, porque vivemos pela sua graça. Tudo que estiver de velho na sua vida, que faz você não mudar os seus hábitos ruins. Tudo que estiver de velho na sua vida, que faz você não ser um discípulo de Jesus. Tudo que estiver de velho na sua vida, que esteja te atrapalhando a se relacionar com Jesus, será necessário Jesus fazer essa transição. O velho vai precisar sair e é necessário que o novo entre. Sabe qual é o meu conselho para você nessa manhã? Vamos deixar o reino de Deus fazer uma transição em nossa vida. Vamos deixar que as coisas velhas saiam de nós, os sentimentos velhos, os sonhos velhos, e que as coisas novas de Jesus entrem em nossa vida. Leandro, que coisas são essas? Eu não sei. Mas sei que são tantas coisas que Jesus pode te oferecer, tantas coisas novas Jesus pode te proporcionar. O que Ele ofereceu para mim, não está escrito que Ele vai oferecer a você. Você só vai saber que coisas são essas, o que Jesus tem para você, se você deixar as coisas velhas para trás. E deixar Jesus fazer essa transição em sua vida. Amém? E Pedro segue. Vamos ver agora mais uma história que Pedro conta a Marcos, que pode nos animar e nos encorajar sobre a fé. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Então aqui Jesus está ensinando, ele está pregando as boas novas. E de repente, houve-se um barulho. Porque homens estavam removendo o teto da casa. Eles queriam levar um paralítico até Jesus, mas não dava. Tinha muita gente ali na casa. A única forma que eles acharam de levar esse homem doente até Jesus foi pelo teto. E Pedro relata para Marcos. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico. Uau! E isso é tão importante, porque aqui fala num texto que Jesus, vendo a fé que eles tinham. E eu quero perguntar para você, como você vê a fé? O que você acha que é fé? Como anda a sua fé? Porque independente dessas 3 coisas que eu falei, Jesus está vendo tudo isso em nós. Sabe um ponto que eu acho interessante nesse versículo? É que esses homens que levaram esse paralítico até Jesus, eles tiveram a mesma fé que o leproso.
Eles estavam confiantes que Jesus poderia curar aquele paralítico. Eles estavam esperando que Jesus o faça. É uma fé muito confiante. E essa é a diferença entre a fé e a esperança. Não sei se você sabe qual é a diferença entre a fé e a esperança. A fé cristã, ela está sempre confiante que Deus pode fazer. Ela sempre está confiante que Deus pode fazer qualquer coisa. A esperança é, será? Será que pode? Será que vai dar certo? Será que vai mudar? A fé bíblica é a certeza daquilo que não vemos. E Pedro segue a história. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. E possivelmente aqui a multidão se espanta, porque mero mortais não pode perdoar pecado. Como que é isso? E talvez ali o paralítico fica ali naquela tensão, porque vamos ser sinceros, o paralítico, talvez na visão dele, ele não queria que os pecados dele fossem perdoados. Talvez ele nem pensou nisso. O que ele queria era cura. Era que Jesus curasse. Talvez não era exatamente isso que o paralítico queria. E Pedro continua. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados? A não ser somente Deus. Sabe? E Pedro narra. E Pedro relata isso a Marcos. Marcos, escreve isso. Eu estava lá. E Pedro fala que os mestres da lei, ao ouvir isso, estavam pensando algo sobre Jesus. Como se fosse assim: você está anunciando que os pecados desse homem estão perdoados? E nenhum sacrifício foi feito? É como se esses homens estivessem perguntando para Jesus: você está anunciando que os pecados desse homem estão perdoados e não há sacerdote envolvido? Você está anunciando que os pecados desse homem estão perdoados e não há viagem para o templo em Jerusalém? Você está anunciando, na verdade, que você se acha maior do que o templo? Você acha que pode simplesmente entrar aqui e substituir centenas de anos de tradição? Sabe, esses eram os pensamentos daqueles homens religiosos ali. E quero dizer, temos uma maneira de perdoar. Eles não estavam falando para Jesus: olha, nós temos uma maneira de perdoar pecado. E você pensa que com apenas uma palavra você pode se opor ao homem e com apenas uma palavra contradizer tudo que Moisés disse? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande? Então, o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou pegue sua maca e ande? Isso é muito importante para o que está acontecendo. Porque aqui é um pequeno pano de fundo que eu queria poder explicar para vocês. Nos tempos antigos, nas culturas pagãs e até mesmo na cultura judaica, havia suposição que quando uma pessoa tinha uma doença, ou nascesse cego, ou com algum outro problema, era por causa de pecado. Ou era pecado da pessoa, ou era do pai, ou era da mãe, ou era pelos descendentes. Só que, quando a gente olha para Jesus agora, para que vocês saibam, Jesus, ele rejeita essa visão. Na verdade, ele aborda isso em todo o seu evangelho, em todo o seu ministério terreno. Jesus tira essa visão. Sabe qual é a visão que Jesus apresenta aqui? A visão de Gênesis. E qual é a visão de Gênesis, Leandro? A visão de que, através de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. Esse pecado abriu a porta para a doença, para a morte e para o caos no mundo. O que é mais difícil dizer se os pecados estão perdoados ou levante-se, pegue sua maca e ande? Jesus continua: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados,
disse ao paralítico: eu lhes digo, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Te faço uma pergunta agora. Como alguém poderia comprovar a afirmação ser capaz de perdoar pecados? Como que a pessoa pode confirmar que ela tem autoridade para poder perdoar pecados? Só há uma maneira disso: invertendo fisicamente a consequência do pecado. Quer dizer, colocando o pecado de volta na caixa, colocando o pecado no seu devido lugar. Jesus veio ao mundo para tirar o domínio do pecado do mundo. O ser humano tem a condição de não ser mais escravo do pecado. Porque Jesus tem uma autoridade ainda maior do que o pecado no mundo. Jesus tinha autoridade para perdoar os pecados de qualquer um. Ele disse isso pessoalmente a este homem. É o que Pedro está nos falando aqui, através dos relatos de Marcos. Os seus pecados estão perdoados. Sabe, mas mesmo Jesus não estando aqui fisicamente, aqui entre nós nessa manhã, ele continua perdoando pecados de muitos. Jesus continua fazendo coisas extraordinárias. Ele continua mudando vidas. Jesus continua transformando. Mas, para ele fazer isso, a fé é indispensável. Jesus quer fazer coisas grandiosas em nossas vidas. Mas nós estamos tendo fé. Essa fé confiante desse leproso que nós vimos hoje, a fé desses homens que levaram esse paralítico até Jesus. Que coisas incríveis nós estamos vendo aqui. Mas a base disso é a fé. Precisamos acreditar e ter fé que o tempo é chegado, que o reino de Deus está próximo. Ter fé. Precisamos nos arrepender e andar na nova visão. Ter fé nas boas novas. Fé que podemos impactar a nossa forma de viver nesse mundo. Jesus está nos chamando para esse nível de fé. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Você consegue perceber que todo momento, por onde Jesus passa, ele causa impacto nas pessoas. Ele deixa as pessoas atônitas. Através de Jesus, as pessoas glorificavam a Deus. Porque é isso que fala aqui, ó, eles ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Jesus era as boas novas. E sabe de uma coisa? Você pode ser essa boas novas de Deus. Onde quer que você esteja, na sua família, lá no seu trabalho, na sua faculdade, onde quer que você esteja, você é chamado para ser as boas novas de Deus. Basta você ter fé, basta você acreditar que Jesus pode fazer qualquer coisa, basta você confiar, basta você acreditar nas suas palavras. Lembra sempre disso, você não está tão longe assim de Deus e do seu reino. Eu não sei onde você se vê com Deus hoje, longe, perto, afastado, incrédulo, eu não sei. Eu sei de uma coisa, a história desse leproso e do paralítico que Pedro nos relata aqui, através de Marcos, ele tem um único propósito: de nos encorajar, de nos impulsionar, de nos fazer acreditar sempre, sempre, Deus não está tão longe de você, Deus não está tão longe de mim. Estudamos hoje duas histórias de pessoas que tiveram fé e que Jesus fez algo maravilhoso na vida deles. Porque o reino estava perto. Porque o rei estava perto. Jesus está te convidando hoje para fazer parte desse reino. Você não está tão longe assim. Essa foi a mensagem de hoje. Que nós possamos meditar, refletir em tudo que nós ouvimos hoje. Você não está tão longe assim. E a fé que você precisa ter para se aproximar cada vez mais desse reino não é uma fé gigantesca, porque Jesus fala que se a gente tiver uma fé
do tamanho de um grão de mostarda é o suficiente para Ele fazer coisas incríveis em nossas vidas. Quero convidar você a uma oração. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem. Te agradecemos, Senhor, porque ao ler a Bíblia nós vemos, Senhor, que precisamos ter uma fé pequena para o Senhor fazer coisas grandiosas em nosso meio. Nos ajude a poder ter fé. Tire as coisas velhas do nosso coração e coloque coisas novas, visões novas, planos novos, prioridades novas em nossa vida, Senhor, para que a gente possa estar incluído, inserido no Seu reino. Obrigado por esses relatos de Pedro. Obrigado porque esse homem conviveu com o Senhor Jesus por 3 anos e pode nos falar de coisas que ele viu, de coisas que ele experimentou. E isso é maravilhoso, Deus. Que nós possamos ter as nossas histórias com Jesus. Que nós possamos realmente contar para outras pessoas o que temos vivido com o Senhor. O que a nossa fé tem levado a gente viver com o Senhor, Pai. Possamos ter uma ótima semana, que só possa continuar tendo misericórdia de nós e que nós possamos ter esse entendimento que nós não estamos tão longe do Senhor. Basta a gente querer e dar uns passos de se aproximar do Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus que eu oro muito grato. Amém. Essa foi a segunda aula da nossa série Você Não Está Tão Longe Assim. Na semana que vem vamos falar sobre Jesus e religião. E você é o nosso convidado. Uma ótima semana, um forte abraço, tchau, tchau.